nós, o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu vou, primeiro que eu vou fazer uma colocação que não tem nada a ver com a mensagem de hoje. Mais breve eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Mas deixa eu fazer uma colocação. Abre aí, Marcos 9. Um dos cuidados que nós precisamos ter, principalmente os que estão dentro da igreja, né? Marcos capítulo 9, Mateus Marcos, é justamente com aquelas pessoas que já têm um tempo de igreja, parece que sabe até muito do que está escrito, mas porém elas estão estragadas. Elas estão estragadas. Porque falam de algo que não creem, menciona algo que não vive, e é fácil descobrir uma pessoa estragada. Ela geralmente tenta te tirar da presença de Deus, da casa de Deus. É muito fácil entender, enxergar uma pessoa que está estragada. Só ela que não deu conta, porque ela só vai dar conta o dia que ela estiver no trono, diante do trono branco, só dentro do lado de fogo e enxofre. Já gritou um bocado dentro do inferno e vai ter que gemer eternamente. Então, o cuidado, o que tem feito muita gente não andar na fé, são esses seres estragados, com a fé estragada, no nosso meio. Tem que tomar muito cuidado. Muito. Costuma-se dizer que uma laranja podre estraga todo lote, né? Costuma-se dizer isso. Mas por que ela estragou todo lote? Porque ela está estragada. Pastor, as coisas só os alimentos só estragam quando falta energia elétrica. É verdade. Então, faltou energia elétrica dessas pessoas, está estragado. Pessoal, muito cuidado com aqueles que já estão estragados. O seu interior está estragado. Às vezes você pega uma fruta, ela está até bonita por fora, mas por dentro ela está o quê? Aguarda. Estragada. Você meteu a boca até com vontade. Não com o teu corpo, mas com o corpo existe isso. Não com o teu corpo está amarrado, teu corpo está abençoado. Pessoal, opa, cocão bonito, ele bota a boca, vai estar água? Não é a água dele não, ele está amarrado, dele nunca estraga. Está estragado, fica bom lá, na mão dele. Tem a bênção, é diferente. Aí você vai beber água, para quê? Ele afastar, está ruim. Mas o corpo está o quê? Gente, cuidado. Eu não vou pregar sobre isso, mas é um alerta. Uma coisa que me deixou ontem muito contente, a Janaína ontem fez aniversário, fez um culto de ação de graça, fez uma festinha aqui, foi assim, né? Os amigos dela, uma boa parte espírita, mas vieram prestigiar dentro da casa de Deus. Achei bacana isso, né? Uma boa parte dos espíritos, talvez nunca tiveram entrado em uma igreja, e ontem estava aqui ouvindo a palavra de Deus. Depois eu vou estudar para a Janaína, porque eu tive tempo para ela, eu estava ouvindo muita sabedoria. No meio de evangelizar as pessoas que ela ama, aproveitou a oportunidade para que todos ouvissem falar de Jesus. Achei isso muito interessante e inteligente da parte dela. Além de interessante, muita inteligência. Ainda que tenha apontado algumas pessoas, mas tudo muito bom de seus convidados, que não é do Evangelho. Porque a maioria pode chamar muito crente para fé de crente. Alguns irmãos chamam os irmãos que vai levar. É isso que agrada a Deus, chamar os que não têm, talvez, não tenham tido ainda aquela oportunidade de ouvir a palavra ontem,
várias pessoas tiveram essa oportunidade. Fiquei muito feliz, foi agir com muita sabedoria. Eu vou até depois falar isso para ela ontem, que achei muito bacana. Gente, olha só aqui, versículo 30. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhe: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual seria o que, gente? Qual era, né? Qual era o maior? Olha que coisa interessante. Jesus falou que ia morrer rapidinho, começaram a disputar quem vai ser o líder. Pessoal, em igreja existe isso. Sabia? As pessoas começam a jogar muito contra a igreja por querer um carro e não obter esse carro, por se sentirem incapazes de não estarem na frente do trabalho, e ficam questionando: será que o pastor não me viu? Será que o pastor não olha para mim? Por que com tanta gente aí pior do que eu, ele escolheu justamente o pior e não me colocou nessa função? E a pessoa, ela começa a murmurar. Os discípulos não foi muito diferente, porque eles eram carnudos aqui. Todos eram carnudos. Todos ainda não tinham, mesmo andando com Jesus, não tinham encontro, não tiveram encontro, não tinham tido encontro com ele. Então você vê, estavam preocupados com posição. Com posição. Jesus devia estar na frente e eles atrás discutindo. De repente até fazendo uma politicagem ali para ver quem seria o líder. Ô Tiago, tu me conhece? Ô João, tu me conhece? Vem para cá, Felipe. Não, votação para ser um líder aí. Você vê, eles estavam disputando posição. Cara, você vê a visão, essa visão dos discípulos sem Deus, mas com Jesus, mas sem Deus, isso existe até hoje, irmãos. Pessoas que se sentem rejeitadas, que ficam magoadas, que impedem o crescimento da obra de Deus, por não sentir o valor. Exato. Os 12 aqui estão no mesmo plano. No mesmo plano. E Jesus não tinha chamado os 12 para que houvesse um líder, mas para que os 12 fossem líderes. E eles só entenderam isso depois da ressurreição. Eles não tinham que ser comandados. Eles tinham que comandar. Então você vê, as pessoas enterram às vezes o seu ministério porque fica perdendo tempo com besteira. Ou ela poderia fazer de repente o que a Janaína fez ontem. Uma oportunidade boa, chamou todo mundo que nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus, e trouxe para que ouvisse falar de Jesus. Mas olha a reação de Jesus aqui. 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o quê? O último, né? De todos, e certo? Então, quem quer aparecer, quem quer sobressair, tem que largar o bolo. A verdade toda é essa. Quem quer andar em destaque com Deus, tem que arregaçar a mão e cair para dentro. Quem quer posição com Deus, tem que ser o maior serviçal, o mais humilde. Fazer o que é para fazer, ainda
ainda que alguém teria que ter feito, não fez, a pessoa já chega arregaçando a mão e fazendo. Então, se alguém quer chamar a atenção de Deus, tem que trabalhar muito. Gente, comigo não é muito diferente não. Você pode ser, quer mexer comigo? Larga o corpo. Trabalha. Vem ficar aí falando besteira pelos cantos, ou não fazendo nada, larga o corpo. Vai sobre isso aí rapidinho. Mas trabalha com vontade. Não é só varrer a igreja uma vez na vida, não. Tem que trabalhar com vontade. Então, quem quer sobressair diante de Deus, quem quer realmente ser visto por Deus, tem que ter dentro de si um desejo de trabalhar. E trabalhar mais do que qualquer um outro. Porque Deus vai estar vendo, sabe o quê? O coração dessa pessoa. Quem vai exaltá-la é Ele. É Ele. Não é por ter muito estudo que a pessoa ela tem que ser exaltada. Ou até porque os discípulos, tirando Judas, talvez Mateus era o que tinha mais estudo. O traidor dele. Tirando Judas, o traidor, acho que o segundo que tinha mais estudo aí, se eu não estou enganado, era Mateus. O resto, tudo na linguagem, para a sociedade, cabeça de barco. Para a sociedade, cabeça de pessoas sem expressão. Qual é a expressão que tem um pescador hoje na sociedade? Qual é o cara? O cara é pescador? Qual é a expressão? Do dono de frota de barco. Eu não sei, o cara é empresário. Era de pescador. E era o time que estava com Jesus. E eles também não tinham entendido isso aí. Que se fosse um merecimento, Judas seria um merecedor porque ela tinha mais estudo. Talvez depois se passar na morte. Mas foi por arregaçar a mão e acreditar. Você vê que Jesus sabia que estavam discutindo por posição. Fez questão de interrogar e ninguém abriu a boca para falar. Por quê? Cada um estava dando caçadinha para si. Olha o que Jesus faz. E lançando mão de uma criança, pô-lo no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me. Olha só, mas não só tinha marmães? Eles não faziam a obra? Os discípulos já tinham expulsado demônio, feito curas, era um pessoal que batizava, mas eles estavam longe de quem? De Deus. Porque faltava dentro deles, pelo menos 3 atributos: inocência. Porque nós sabemos que toda criança carrega dentro disso o quê? Tem que ter uma asinha ali, ó. Inocência. Pureza. A criança, ela é pura. A criança também carrega, sabe o quê? Ingenuidade. Sabe por quê? Dentro dela não tem maldade. E dentro deles tinha maldade. E os discípulos não estavam puros. Não estavam puros. E um outro atributo que a criança carrega. Criança tem medo? Que diga eu os meus filhos. Ainda são pequenos. Se eu der mole, anda até pendurado nas lajes da vida aí. Criança não tem medo. Criança, se tiver um corrimão de 30 metros, ela lá de cima vê o corrimão, ela vai subir, vai fazer o quê? Quer nem saber o que vai acontecer. Quer nem saber. Então, preste atenção agora nessa visão que eu vou te passar. Quando você enfrenta uma luta,
seja ela qual for. Preste atenção aqui agora. E você resolve desistir, parar. Não tem jeito. Já fiz de tudo. Não me entendem, não me compreendem. E começa a querer deixar de lutar. Porque o negócio parece que quanto mais você ora, mais o negócio piora. E você vai deixar de lado. Eu te faço uma pergunta. O mal maior está com quem? Com aquele que se mostra lutar por alguma coisa, ou por aqueles que andam levantando-se contra ela? Com quem você acha que está o mal? Você está enfrentando uma luta. Fica de pé, queira. É Deus. É Deus. Fica de pé. Faz de conta que aqui está o seu problema. Você tem orado, fica forte assim, ó. Volta forte. Eu penso que agora vai, fica mais forte. Eu oro mais ainda. E só piora. Eu começo a esfriar, a desistir, a deixar para lá. Com quem está o maior mal? Com ele que está resistindo, ou comigo que estou? Com ele que está resistindo, ou comigo que está desistindo? Mas você está tendo problema. Você está de olho no problema, e o problema é cada vez mais forte. Isso, mal, mais forte. Quanto mais eu oro, mais piora. Né? Isso aí não quer nada. Com quem está mal, gente? Com ele ou comigo? Cadê o Espírito Santo? Se eu desisto, na verdade eu tenho nenhum espírito de engano. Eu tenho um espírito maior, um espírito mal maior do que. Mas eu estou na igreja, eu estou tomando Santa Ceia. Mas o espírito que está dentro de mim é maior do que ele. Mas o espírito das trevas, só que nunca manifestou. Por quê? Porque eu estou iludido. Eu acho que tenho Deus, mas no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no décimo, eu estou entregando os pontos. Então, dentro de mim, por mais que eu tenha tempo de igreja, tem um espírito que nunca pulou para fora, chamado espírito de engano. Eu demonstro ser uma pessoa boa, paciente, correta, mas na hora de lutar, eu sei que ela tem um demônio, mas eu esqueço que tem um maior dentro de mim, que luta para que a palavra de Deus se cumpra. É muito bonito, passa daí, quando você fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Parou por quê? Porque tem um espírito de engano. Dentro da pessoa, esse capeta ainda não saiu, está quietinho, porque ela não consegue realizar nada. Mas ela vê demônio em todo mundo, ela vê problema em todo mundo, mas ela mesma está parada, ela mesma está prostrada, ela já deixou tudo, ainda fala assim, o Senhor está na mão de Deus, Jesus, oh maravilhoso. Vai pastar, meu irmão. O capeta está dentro da pessoa. Eu vou te dar um exemplo para você abrir os teus olhos. Quando Saul era um rei valente, além de ser um rei bonitão, boa pinta, a Bíblia diz que Saul era um rei boa pinta, além de ser um cara bonitão, ainda era valente para chuchu. Mas começou a andar com a vida errada. Mas era rei, tinha um título de homem de Deus. Quando levantou Golias, cadê Saul? Cadê os filhos dele, que eram tudo homem de fé, homem de Deus, homens de guerra? O espírito de Saul era o reflexo do pai. Mas todos estavam vindo o quê? Errado. Toda a nação estava
euforia e ficou lá tremedeira. Sabe por quê? Porque havia dentro deles um espírito de engano. Você acha que esse espírito não rola dentro das igrejas, não? Há 3 por 4, como diz na história aí. Porque quando você vê o problema, e o problema está igual a lei, e você desiste, você tem um espírito de engano. E você tem que lutar contra esse espírito. Você tem que lutar para que os teus sonhos aconteçam. Aí vem quem? Davi, um garoto de 16 anos, um adolescente, que tinha o que no coração? Pureza. Carregava consigo a ingenuidade. Davi tinha medo? E são as características de uma criança. Se você carregar maldade no seu coração, Deus nunca vai te honrar. Não. Porque se os discípulos se convertessem, Deus ia ter que levantar outros 12, que não seriam esses 12 aqui. Você vê, ficam disputando posição, situação, quando na verdade estavam todos eles enganados. Todos eles enganados. Deus tinha um outro propósito, e eles queriam um carro. Então, não tem como você ver os seus sonhos realizados se o engano não sair dentro de você. O engano. O que prostra a pessoa não é o Espírito Santo, é o engano. É um espírito silencioso, sorrateiro. E a pessoa desiste com muita facilidade. Aí ela vê o mal em todo, ela só não vê o mal que está dentro, ela só não consegue enxergar o que está dentro dela. Porque se o nascido de Deus vence, cadê a vitória? Então eu preciso carregar pureza, a inocência e a falta de medo. E a falta de medo. Sabe por que a criança não tem medo? Porque ninguém nasce com medo. O medo é imposto pelos próprios pais. Quem é mãe aí sabe disso. Não faz isso, não faz isso. Aí uma irmãzinha que hoje falou assim, pastor, o filho de uma amiga minha de 4 anos, estava lá, a churrasqueira acesa, pegou uma brasa acesa com a mão. Mas porque não tem medo. Sabe por que a criança foi lá? Porque ela não tem medo. Ela não tem medo. Ela meteu a mão lá porque ela não tem medo. E se ela tivesse medo, quem é que anda botando a mão aí em brasa acesa? Não é comum isso. Não é comum, porque a criança não tem medo. Então não tem como você ver o resultado da sua fé se você não mandar o medo sair. O medo não nasceu contigo. O medo não nasceu. E se você carrega medo, tem um engano dentro de você. E você tem que mandar esse medo sair. Porque senão não vai ver Deus. Por que as pessoas estão sofrendo? Porque elas são entregues ao espírito de engano. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Está lá o marido arrebentando, está o espírito da desobediência. Mas quem é maior? O problema é Deus. Todo mundo fala que é quem? E por que está desistindo? Porque tem um engano. Dentro da pessoa tem um engano. E Jesus pega uma criança e fala assim para os apóstolos, ó, se vocês não estiverem nessa condição aqui, o negócio está feio para lado de vocês aí. Mesmo expulsando o demônio, curando enfermo, entregando o evangelho. O negócio está feio para vocês aí. O negócio está feio para vocês. Querem chamar minha atenção? Sejam inocentes. Sejam inocentes. Sejam puros, né? Sejam puros. Realmente não carreguem nada além do que está escrito. Não é tão bonitinho quando a gente fala se Deus é por nós? Ele está desistindo por quê? É engano. Eu falei aqui na segunda-feira o seguinte:
O vencedor, preste atenção, o vencedor ele não olha para o trabalho, ele não olha para o dinheiro, ele olha para o sonho. Porque se o vencedor olhar para o trabalho e para o dinheiro, ninguém faz nada. Mas ele olha para o sonho. Quando você olha para o sonho, você não vê mais trabalho nem dinheiro. Você vai em busca do seu, você não vê mais obstáculo. Agora, por que as pessoas dentro da igreja param? Porque existe um espírito camuflado de engano. Quando a gente pede as pessoas para vir sexta-feira, não é para ver ninguém manifestando. Bom seria que ninguém manifestasse, e a fé que a gente ensina aqui, ela bater segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, direto. Porque a pessoa está sofrendo, tem um engano dentro dela. Uma vez esse espírito imundo saindo, a vida dela não. As coisas acontecem. Então, carrega esses 3 atributos: inocência, pureza e falta de medo. Porque você nasceu sem medo. Medo foi algo que foi te imposto e não foi por Deus. E com certeza, desses 3 atributos, você vai sobressair, você não vai dar ouvido a ninguém, você vai dar ouvido ao teu Deus, à tua fé, vai arrebatar. E diante da luta, se você vier desistindo, vir entregando os pontos, hoje foi desmascarado esse capeta, então ele vai ter que ser da tua vida. Necessariamente a pessoa não precisa manifestar demônio para ele sair. Mas quando você perder o medo, você vai entender que ele saiu. Você vai entender que ele saiu. Quando o medo bater na tua porta, é diabo, pega o teu engano, porque eu não nasci com medo. Você vai ter que ir para o inferno no medo. Amém? Vamos falar com Deus? Deus, vamos lá. Quero ser como criança. Eu quero ser como criança. É verdade, Deus. Preciso te amar pelo que és. Voltar à inocência. Todos nós precisamos, ó Pai. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
quartos a tua atenção. Temos que trabalhar e carregar os atributos que a criança carrega: a inocência, a ingenuidade e a falta de medo, Pai. De que adianta declararmos: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se diante das lutas entregamos os pontos com tanta facilidade, o que leva, meu Deus, as pessoas desistirem dos seus sonhos, dos propósitos que abraçam, da fé que apresentam, meu Pai. Não são os obstáculos, porque os obstáculos, eles vêm para que vejamos a tua glória, mas é a praga do espírito do engano, que ele começa a crescer e colocar dentro daqueles que estão na tua casa uma situação para que, ao invés de ela continuar firme, ela vive afrouxando. Ela não é entendida, ela não é compreendida, ninguém olha para ela. Chega alguém e fala assim: mas você não nasceu para sofrer. E a pessoa, ela deixa do que está escrito do lado para ser seduzida e vítima desse espírito. Meu Deus, quantas são as pessoas que estão há anos dentro da sua igreja e dizem ter o Espírito Santo, e dentro delas há um espírito de engano, porque na hora de lutar, na hora de enfrentar, na hora de prevalecer, de permanecer, ela desiste. Ela desiste. E esse espírito de engano, ele vem, meu Deus, para neutralizar o teu agir, para colocar a semente da dúvida, para que ela deixe de praticar o que está escrito e comece a entender o que andam dizendo, o que andam falando. Ela passa a dar mais crédito às circunstâncias do que os teus ensinamentos. Ela olha para a situação e começa a querer entender por que nada aconteceu. E tem gente que faz jejum, e tem gente que faz isso, faz aquilo, faz acolá, mas no meio do caminho entrega os pontos. Ainda diz que está na mão de Deus. É porque dentro dela há um espírito de engano que veio acovardando, que veio tirando o vigor dela lentamente, que veio fazendo com que ela não estressasse talvez nem mais a fé para ver aquela história mudar. Ela jogou em tuas mãos como se o Senhor fosse resolver alguma coisa. O Senhor só resolve, meu Pai, quando nós abraçamos o espírito da fé, porque a tua palavra é bem clara: o meu justo viverá da fé. Então, se você é uma pessoa que vinha desistindo de um sonho, desistindo de algo, se você é uma pessoa que vinha se entregando à situação, às circunstâncias, aqui está o alerta: não permita que esse espírito de engano continue dentro de você, roubando o que Deus tem para você, tirando de você o que já é teu. Então se levante contra esse mal e diga a Deus: Satanás, você não me engana mais, eu não vou desistir, eu não vou entregar os pontos, eu não vou arriar minha cabeça aqui diante dessa luta que eu estou enfrentando. Eu entendi hoje que é você que vinha tirando o meu vigor, as minhas forças, querendo que eu entendesse a situação, os problemas. É você que vinha botando na minha mente que o problema é maior do que o Deus que eu sirvo. Mas eu descobri, diabo, que é você que vinha por trás disso tudo, e você vai sair do meu coração, da minha mente, dos meus caminhos, desse combate que eu estou enfrentando, queimado e amarrado para o inferno. Manda sair o medo, manda sair essa dúvida que está dentro de você, manda sair do coração, da mente. Oh meu Deus, aonde eu tenho um espírito de engano aqui, que ele venha a ser queimado e amarrado, que ele venha a ser arrancado. Você, demônio,
que vinha fazendo com que ela não lutasse pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida sentimental, você que vinha prostrando ela, você que vinha colocando pessoas na frente dela, para entender o problema dela, é contra você que eu me levanto, capeta. Solta esse homem, solta essa mulher, solta essa família. Acabou o diabo, tu foi desmascarado. Pega toda a tua prostituição, pega o teu medo, o teu terror e vai para o inferno agora. Queimado e amarrado, em nome de Jesus, todo mal, saia, saia, saia e saia, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor, com os discípulos, eles eram muito cabeçudos nessa época aqui, porque eles ainda não tinham se convertido de verdade. Mas o Senhor mostrou o caminho. E quem precisa aqui de pureza, quem precisa aqui de ser inocente, meu Pai, ingênuo, que peçam a Ti os atributos de uma criança. Quem precisa ter um olhar bom, a fala realmente, sem maldade, você precisa pedir isso a Deus. De repente, os seus olhos só vinha vendo o negativo, a negatividade. Os seus olhos estavam olhando que não tem jeito, não tem saída. Está faltando inocência nesse coração aí. Está faltando um dos atributos que as crianças carregam. E se você não pedir, Deus não te dá. Inocência, ingenuidade. Talvez você diga assim, mas pastor, nós vivemos num mundo cruel, num mundo cão. Mas você quer chamar a atenção de quem? Se é de Deus, para ver resultado do que você veio buscar nessa noite, você tem que pegar esses atributos. Você tem que pedir a Deus. Você tem que pedir a Deus. Inocência, ingenuidade e um coração valente. Peça a Deus para te dar esse coração valente, que não venha atender mais nenhuma circunstância, que não venha ser curvado que ando dizendo, que ando falando. Aprenda a andar com Deus e fuja dessas pessoas que estão estragadas. Elas estão estragadas. Fuja delas. Fuja deles. Para que Deus ele venha cumprir as promessas dele em tua vida. Então, receba a força que vem de Deus. Seja fortalecido. Seja fortalecido agora. Receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. A maior, no meu ponto de vista, o maior sinal do Espírito Santo é a paz no coração. Se você tiver paz no coração, não é na cabeça não, no coração, você tem o Espírito Santo. E isso vai refletir na tua mente. Receba a paz. Só Ele pode te dar. Se você tem paz, então a alegria estabelecida dentro de você agora. E você vai cair para dentro. Você vai lutar. Só que com Deus agora. Com Deus. E você não vai parar enquanto não ver esse teu sonho realizado. Você que veio buscar um milagre, fale com Deus para confirmar esse milagre aqui agora. Já que você carrega a inocência, a ingenuidade e um coração valente. Fale com Deus, eu tenho uma fé. Eu quero que a minha oração te alcance. E cumpra em minha vida agora esse milagre.
uma pessoa que anda em espírito, seja uma pessoa que só enxerga a vitória. Nunca mais fique paralisado diante do que andam falando, diante do que te fizeram. Mas olha para aquele
que diz que nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Então está determinada a bênção do Senhor Jesus, do Deus da Bíblia sobre a tua vida e teus caminhos, e que o teu lar seja verdadeiramente um pedacinho do céu, lugar da habitação do Espírito Santo. Que os seus vizinhos vejam isso em tua vida, no teu lar, e que eles possam estar sendo movidos pelo que estarão vendo em cima de você, sobre você, e sinto o desejo de procurar esse Deus que nós amamos e adoramos e exaltamos. Seja uma referência de fé, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Alguém chegou com algum aperto, algum mal-estar, alguma dor e sumiu? Eu não estava bem. O pessoal foi embora. Hã? Cheguei, o pessoal foi embora. Obrigado, Jesus. Mais alguém? Foi embora o cansaço? Obrigado, Jesus. Mais alguém? O pastor estava bem, sumiu? Está trabalhando já? Sim. Amém? Pastor, eu cheguei mal e continuo mal. Fale agora se cai para sempre, né? É Deus. Amém? É o começo. Amém? Daqui para frente é para nós. Amém? Pessoal, olha só. Nós estamos na guerra aí para um monte de espaço para essa igreja. E só Deus veio para confirmar a vitória nossa. Para vocês terem ideia, abril termina amanhã. Vocês nem ofertaram ainda, vocês terão noção. Eu nunca passei por isso aqui, como eu estou passando esse mês. Mas eu sei que é guerra, até porque estamos na transição de ficarmos aqui ou não. Eu até errei o valor do mínimo. Errei. Falei um valor, fui ver depois até maior. Eu estava com a cabeça em outro lugar. Mas, você vê, só Deus vai nos honrar de hoje até amanhã. Eu falo assim, gente, porque olha, em toda a história dessa igreja, eu estou aqui, não vou nem falar o valor, eu nunca vi tanta guerra como esse mês. Mas eu sei também que podemos sair daqui esse mês. Ou vamos ter que encarar uma pedreira aqui, que é o aluguel daqui, a partir de março. Então, eu creio que Deus já está nos dando uma nova direção aí. Alguma coisa que tem que fazer. Foi que até mais eu ia dar uma resposta. É tanto que o dono daqui ligou para a locação para renovar o contrato, eles pediram tempo aí. O pastor não autorizou. Não autorizei porque é muita grana. 26 mil reais nesse espacinho aqui, mais luz, condomínio, passa dos 30. E a luz que parece que triplicou o preço aí, né, mano? Subiu lá? Subiu. Então você vê. Subiu mesmo. Então, se eu for parar para olhar para isso, a gente não faz nada. Ele está mais em guerra do que nunca. Se Deus realmente nos quer tirar daqui, Ele já tirou. Agora, se for para continuar aqui, também tem que ver o resultado. Eu não mandei assinar a renovação de contrato, que é muita grana. O Márcio meu falou, né? Num lugar que era 80 mil, 90 mil, né? Que era 190 mil agora de aluguel. Como é que pode? Haja lanche, né? Como é que pode? Um lugar que vende lanche, para mim ia pagar uma fortuna. E dobrar para 190 mil aluguel? Não, perderam o cliente também, né? Perderam a noção, o cara deu no pé. Então você vê,
nós estamos na guerra. Eu estou sendo sincero, meu coração, eu não quero sair de Vila Isabel, mas meu coração não está aqui não. Se Deus mandar outro lugar, eu estou dentro. Estou sendo bem sincero. Porque é muita grana. É muito dinheiro, Fátima. Para quem não é, beleza. Né? Para quem acha que não é dinheiro, mas eu falo que é muito dinheiro. Eu não sei quem foi que me falou que não, mas o missionário fala que o responsável por pagar o aluguel são os pastores. É verdade. Você na TV esses dias aí, alguém disse isso aí, é verdade. Se eu mando assinar embaixo, ó, ele não vai tirar meu sono, não está amarrado. O missionário vai tirar meu sono mesmo. Então, eu estou contando com quem? Deu para ler? Então, nós contamos, gente. Agora, nunca passamos um desafio como esse mês aqui, todo tempo aqui. Justamente no mês de transição. A gente sabe que é legal. Só para vocês terem ideia, em janeiro do ano passado, para vocês terem ideia, eu estava indo para a igreja de Laranjeira. Ia para Laranjeira em janeiro do ano passado. Aí um pastor ligou para mim, era meu líder na época, falou assim: pastor, o senhor não vai para Laranjeira, pode ficar tranquilo, o senhor vai ficar por aí. Eu desci para falar com o pessoal aqui: gente, eu vou ficar por aqui mesmo. Estava minha esposa e as 2 crianças no escritório. Cresceu como se fosse a parede. Parece até esse filme de terror, né? Uma barriga de mulher grávida. Estourou. E o maior parceiro dentro do meu escritório. Demônio. Demônio. Só porque eu falei que você podia ficar. Demônio. Como é que pode? Uma parede. Hã? Tem uma mulher grávida aqui, né? Não, mas quem ficou grávida, como é que pode? Uma parede fazer isso aqui sem ter um vazamento. Demônio. Então, se quer que sair daqui, vamos tomar fora. E a gente mete corrente no diabo aqui dentro. Eu não lembro quem foi que enxugou o escritório lá, uma água amarelada. Você vê. Eu poderia, se a gente for gravar os pontos, eu poderia pedir a liderança para sair daqui. Então, é verdade. E a gente mete corrente no diabo. Se não metesse. Então, nunca desista dos seus sonhos. Não pare. Como diz aquele hino da Ludmilla, não está cara de lutar, não é isso? A Ludmilla. É verdade. Por isso que sexta-feira vem com toda a força para cá, 6 horas. Sexta agora é 6 horas. Vem doido para revivar o diabo. Se tem um dia que eu venho mordendo até a sombra, é sexta-feira. Vem com vontade. A gente sabe que a nossa guerra é espiritual. Foi só o meu líder para você vai ficar aí, vai continuar aí. Beleza. Não ponderei não. Até porque eu não quero mandar para Laranjeira. Beleza. Como é que pode a parede estufar, explodir com água amarelada? Do nada. Isso acontece com normalidade? Não. Você vê que é o quê? O demônio que vinha impedindo o crescimento da igreja. O demônio que não queria que o povo fosse abençoado. Se você quiser ir no meu escritório, está lá a marca que rasgou a massa da parede, ou ainda lá um buracão assim, onde cresceu, esticou, ficou lá. Não mandei tampar aqui lá não. Para mim não esquecer que é guerra. Deu poderia? Para mim não esquecer que é guerra. Então, gente, então esse momento que nós estamos trazendo até de uma grande baixa, nós não perdemos o povo e nos houve uma grande baixa de você. O missionário estava falando na televisão, esse mês de abril entrou só 1/3 das doações. Por exemplo, se a igreja, toda igreja do Brasil arrecada R$90, só entrou R$30 até agora. Mas o problema do missionário não é o nosso problema aqui. O nosso problema é essa transição. Porque isso nunca aconteceu aqui. Já viu o missionário chorar pouco na televisão aqui, e o povo não ter esse fiel aqui? Tanto que esse ano não é de oferta até agora. Mas estamos passando terreno.
Então, ajuda a gente assim, uma oração, né? Meu Deus, mostra um lugar aí, se é para um lugar, não tá bom. Amém? Não dá bom, porque é muita grana. Vou ser sincero. Eu não tenho fé para ter um gasto nessa igreja pequenininha, com 38 anos. Isso aí não